Fala pessoal, muito boa tarde, feliz ano novo, feliz 2024. Hoje nós vamos falar inclusive sobre ele, de uma maneira geral, sobre os movimentos astrológicos mais importantes, mais predominantes, que são as tendências gerais, que são as tendências coletivas. Porque se a gente for falar detalhadamente de todos os eventos astrológicos que teremos esse ano, com profundidade, vocês podem ter certeza que esse vídeo terá quase 6 horas de duração, né? Porque será um ano com muitas coisas, novidades acontecendo, acontecimentos antes nunca vistos pela humanidade, acontecerão em 2024, o que teremos em termos de avanços na medicina, na saúde de todas as esferas, saúde espiritual, física, mental, emocional, novos tratamentos que a gente antes nunca viu, veremos no ano de 2024, o que teremos de inovação tecnológica, principalmente no que diz nas interações sociais, para o ano de 2024, pessoal, não é brincadeira. O que nós veremos relacionado à tecnologia não vai ser brincadeira. E isso vai ser uma marca para as próximas 2 décadas. O que nós veremos no ano de 2024, gente, será o início de uma sequência de 20 anos de muita transformação tecnológica no nosso planeta. Isso se deve, principalmente, eu acredito que vocês, a maioria que já saiba, o Plutão em Aquário. Ele entra em definitivo nessa energia de Aquário nesse ano de 2024. Plutão vai entrar em Aquário agora, dia 20 de janeiro. Depois ele vai ficar retrógrado de novo, vai voltar para Capricórnio de novo, e aí ele entra em Aquário pela sua 3ª vez e pela última vez lá em novembro, dia 18 de novembro, tá? Então, junto com esse posicionamento que fala de acontecimentos impactantes, transformadores, e são transformações, quando a gente fala de Plutão, a gente está falando de transformações irreversíveis, coisas que não vão mais voltar a ser como era antes. E quando a gente fala do signo de Aquário, a gente está falando da sociedade, a gente está falando dos grupos sociais, a gente está falando do conhecimento, da tecnologia, a gente está falando da mente do ser humano, a gente está falando dos impulsos elétricos do nosso cérebro. Tem a ver com o signo de Aquário, tem a ver com os olhos também, o signo de Aquário. Então nós vamos ver transformações na forma de ver o mundo, na forma de entender a sociedade. E não só na forma da gente entender e interpretar a realidade, os grupos, os movimentos sociais, mas mudanças nos próprios movimentos sociais, mudanças profundas nas instituições governamentais, porque Plutão estará entrando em Aquário, porém ele ainda vai finalizar alguns assuntos de Capricórnio antes de ele entrar definitivo em Aquário. Então, da mesma forma que teremos, sim, alguns avanços em termos de instituição, em termos de sociedade, de humanitarismo, teremos sim alguns retrocessos, tá? Retrocessos esses, como por exemplo nós vimos na questão do casamento igualitário no ano passado, retrocessos que vão aparecer, mas que a grande tendência é com o passar dos anos, essas decisões, né, retrocedentes serem voltados atrás, né? Então, por exemplo, podemos ver novos movimentos do setor mais conservador da sociedade, que é o setor que deseja manter as coisas como está, ou até pior, que deseja que volte para como era no Império, né? Vemos algumas pérolas dessas na internet, né? Pessoa que não estuda. Esse setor da sociedade vai sim fazer tentativas de
suprimir direitos sociais, tá? E poderemos ver sim alguns retrocessos nesse sentido, mas a tendência é que isso seja cortado, é que isso não dure muito, tá? Porque Plutão, ele tá finalizando seu trânsito em Capricórnio e quando ele entrar em definitivo em Aquário, a conversa vai mudar bastante. O cenário político, governamental, institucional, social, já vai estar muito alterado do que a gente conhece hoje, né? E alguns discursos absurdos não vão ter mais espaço dentro dos debates sérios da política do nosso país e do mundo. Por que que isso vai acontecer em 2024, Micael? Porque você está sendo tão ousado a falar de política? Pelo seguinte, Plutão fala de poderes, Capricórnio fala de poderes, Aquário fala de liberdade. Então, é um convite aí 2024 para que a humanidade e os governos, as instituições aprendam a utilizar o seu poder respeitando as liberdades individuais de cada pessoa, certo? Então teremos debates intensos no cenário político referente a direitos, leis, legislações, regulamentações, o que é permitido, o que não é. Muita coisa vai ser debatida. A gente vai ver notícias impactantes nesse sentido. Na questão de saúde, teremos aí Netuno em Peixes, já finalizando alguns assuntos em Peixes. Saturno também, que passará aí esse começo do ano direto no signo de Peixes também. E esse Saturno em Peixes, ele está representando muitos avanços, avanços sólidos, avanços concretos, regulamentações, tá? A respeito da área da saúde, tá? Então, quando a gente para olhar Plutão em Aquário, trazendo inovação tecnológica, Saturno em Peixe, concretizando algumas questões da saúde, a gente está falando sim de novos tratamentos para a saúde, de divulgação de novas medicinas, não só a tradicional, a alopática, mas também outros tipos de tratamento, né? Então teremos avanços aí dentro das terapias integrativas, teremos avanço aí dentro das terapias alternativas, das terapias complementares, tá? Então nós teremos avanços, sim, profissionais dessas áreas de terapias integrativas, de terapias complementares, tendo mais respaldo, tendo mais respeito, né? Sendo mais levados a sério socialmente falando, sendo mais levados a sério no campo do conhecimento acadêmico também. Veremos aí, pessoal, para o ano de 2024, a divulgação de pesquisas muito importantes que trarão a luz da ciência para setores do conhecimento que ainda são muito entendidos como místicos, ou fantasiosos, ou muito espirituais. Teremos uma forma diferente, sim, de entender esses assuntos, porque terão pesquisas provando coisas que hoje a gente entende como não ciência, né? Então nós teremos pesquisas trazendo à luz da ciência áreas ainda sombrias, nebulosas, representadas aí pelo arquétipo de Peixes, né? Então nós teremos avanços muito interessantes. A questão internacional, a união global, vai ser um convite que nós veremos esse ano acontecer. Por quê, pessoal? Plutão em Aquário, Saturno em Peixes, Urano em Touro, a gente não está falando só de coisas cor-de-rosa, de avanços tecnológicos, de avanços sociais, não. Infelizmente, vocês sabem aí que Plutão também significa crise, que também significa morte, que também significa
a destruição. E Plutão em Aquário, Aquário tem muita ligação com o clima, com a atmosfera, com os meios de comunicação, com o coletivo. Então nós veremos eventos, né? Por que a humanidade vai ser convidada a olhar para a sociedade de uma forma mais humanitária? Porque nós teremos algumas catástrofes acontecendo. E essas catástrofes, elas vão chocar, né, o mundo. E nesse momento, muitas pessoas vão colocar a mão na consciência. E é realmente, sim, uma pena que tenha que acontecer catástrofes no nosso planeta, como foi, por exemplo, a pandemia, para que algumas pessoas passem a mudar seu comportamento, a mudar a sua atitude perante a vida, né? É uma pena que isso tenha que acontecer, mas infelizmente vai ser isso que vai fazer com que a humanidade consiga se unir mais em prol de algo em comum, que vai ser a preservação do nosso planeta. Sim, nós teremos que unir forças no ano de 2024 para preservar o nosso planeta, tá? Teremos grandes chances e já começamos o ano como, né, pessoal? A gente já estava falando de terremoto desde 2020. Desde quando Urano entrou em Touro, a crosta terrestre está sob um risco maior de instabilidade tectônica na crosta, né? E esse ano vai vir com tudo. Tanto que vai vir com tudo que no primeiro do ano a gente já viu o que aconteceu no Japão, tá? Isso é só o primeiro, tá? 2024 vão ter bastantes. E eu não gosto de dar previsões assim aqui no canal. Vocês sabem que eu não gosto, mas tá no céu, eu tenho que falar, tá? Eu não posso também só ficar colocando panos quentes, porque isso não é correto, né? Então, gente, teremos mudanças na delimitação dos territórios, tá? Teremos alguns fatores que podem ocasionar isso, tá? Mudanças nos limites políticos dos países por conta de conflitos internacionais, guerras, etc. Segundo ponto que vai ocasionar, que pode vir a ocasionar isso também, abalos sísmicos, tá? Cataclismas, grandes tsunamis e grandes terremotos que venham aí mudar o mapa, a crosta terrestre, tá? Podemos esperar isso sim para o ano de 2024, né? E, como eu falei, são mudanças profundas, irreversíveis? São, mas pelo menos são mudanças que vão impactar o psicológico do ser humano para que ele se torne um ser humano melhor, né? E isso inclui, essas mudanças geológicas, também inclui a água do nosso planeta, né? Então teremos aí inundações de áreas, né, de territórios, ao mesmo passo que teremos secas em outros contextos, tá? E Plutão em Aquário, ele também vai simbolizar muitas mudanças que nós teremos a nível atmosférico no nosso planeta e também mudanças no campo eletromagnético do nosso planeta. Então podemos ter alteração sim de eixo magnético do planeta, teremos mudanças na camada de ozônio, no campo eletromagnético, tá? Então teremos mudanças sim geológicas profundas no ano de 2024. Isso vai impactar o clima, isso vai impactar a agricultura, isso vai impactar a nossa vida de forma geral. Inclusive, Urano em Touro, regendo o Plutão em Aquário, ele está nos mostrando que passaremos sim, nos próximos anos, isso não só 2024, por uma revolução alimentar. O ser humano vai precisar aprender a se alimentar de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais sustentável nos próximos anos. Por quê? Porque o ser humano vai receber uma iluminação de Deus,
uma iluminação crística e de repente ele vai perceber que ele precisa ser menos consumista? Não, porque nós teremos impactos no nosso planeta que vão forçar com que a gente tenha que mudar a nossa lógica de consumo. Não vai ser um quero ou não quero. Não vai ser um amo o capitalismo ou um odeio o capitalismo. Vai ser um não tem mais jeito. Ou você muda ou você muda. É assim que vai ser o ano de 2024. Tá, pessoal? Teremos um movimento muito bacana no ano de 2024 dentro da área histórica, Teremos aí novas descobertas a respeito do nosso planeta, ao passado do nosso planeta, a como as civilizações foram se desenrolando, né? Teremos descobertas aí monstruosas dentro da arqueologia, tá? Todas essas movimentações de água, de terra, de atmosfera vão gerar mudanças, tá? Isso vai levar com que a gente encontre vestígios antes não encontrados, tá? E por isso veremos aí notícias muito grandes, promissoras e reveladoras a respeito do passado do nosso planeta, a respeito do passado da humanidade, a respeito da origem das civilizações e da origem de certos conhecimentos, como, por exemplo, a própria astrologia. Sabe-se que o último vestígio astronômico-astrológico que foi encontrado foram as tabuletas de argila, ali na região da Mesopotâmia. E elas foram encontradas há mais ou menos 4.000 anos. Ok, só que para aquelas tabuletas estarem prontas, o conhecimento sobre astrologia já teve que ser desenvolvido antes. Porque você não vai desenvolver um conhecimento sobre as estrelas de um dia para a noite, né? Então, da onde veio esse conhecimento? Quem criou esse conhecimento? Não sabemos ao certo. Quem sabe no ano de 2024, e isso também é uma coisa que vai valer para os próximos anos, né? A gente não tenha mais revelações a respeito desse passado tão misterioso do nosso planeta. Pessoal, teremos uma estreia esse ano muito importante. Inclusive, eu vou agradecer muito se fizerem menos barulho para eu poder gravar. Obrigado! Teremos uma estreia muito importante no ano de 2024, que é o planeta Júpiter. Ele vai entrar em Gêmeos ali durante maio, tá? E o Júpiter, finalizando o seu trânsito em Touro, ele vai fazer uma conjunção importante com Urano, esse cara aí que a gente tá falando que desde 2018 tá lá em Touro, indicando uma maior tendência de atividade tectônica no nosso planeta, né? E o Júpiter, fazendo essa conjunção com Urano, ele vai evidenciar, tá? O Júpiter, ele funciona como uma lupa. Então é como se esses assuntos que a gente falou da mudança nas terras do nosso planeta fosse estar em evidência no ano de 2024, né? Então é uma tendência que a gente pode esperar sim para os próximos anos, mas para o ano de 2024 em específico, por quê? Porque o Júpiter vai fazer essa conjunção com Urano e vai expandir, né, trazer exuberância para a energia de Urano em Touro. Beleza, gente? E aí depois esse Júpiter ele vai entrar em Gêmeos. E aí a gente também está falando de um signo de ar, assim como Aquário, que também vai ser um dos protagonistas aí desse ano. E Gêmeos tem muito a ver com as interações sociais, com as trocas de informação, com a mente humana e o intelecto, tá? Então teremos mais uma posição aí para o ano de 2024 que confirma o avanço tecnológico na questão dos meios de comunicação,
na questão das trocas e das interações humanas, tá? E também Gêmeos traz aí um tom de diversidade, né? De multiplicidade de visão, de pensamento. Normalmente, pessoas que têm Aquário forte no mapa, Gêmeos forte no mapa, são pessoas que têm a cabeça muito aberta, né? Tem um pensamento meio fora da caixa, né? Algumas pessoas até falam que são signos meio doidos, porque eles fogem da regra, fogem do que a gente entende como normal, né? E aí acabam ganhando essa fama de doido. Só que, se a gente entender que essa loucura, ela é pautada na mente, né? Na racionalidade, na forma como a pessoa pensa, e se a gente entender que cada ser humano pensa de um jeito diferente, todo mundo vai ser meio louco aos olhos de outro, né? E aí, Gêmeos, ele vem trazer esse olhar um pouco mais diversificado. Por isso que nós teremos a oportunidade de ver esse movimento muito bonito acontecendo no nosso planeta, de abertura de mente, de abertura de visão. Então, as pessoas percebendo que modelos e estruturas arcaicas não tem mais como serem aplicadas na nossa realidade de hoje. Mas os jovens isso, mas os jovens aquilo. Não interessa o que você pensa sobre as novidades do mundo, sobre os jovens do mundo. Essa é a realidade. E aí, você vai se adaptar à nova realidade ou vai ficar chorando as suas pitangas eternamente, porque as coisas não são da forma como a gente quer. Não são, tá? Teremos aí um ano de desafios, um ano surpreendente, um ano transformador, um ano revelador, tá? 2024, pessoal, na numerologia, dá 8, tá? E ano 8 é um ano de finalização. O ano 7, 8 e 9, que são os últimos números, né? Eles são anos de encerramento, de corte, de finalização, tá? E o ano 8, ele tem uma relação muito forte com a força vital, tá? Com o poder da transformação. Também, o número 8 é um número que fala de grandes movimentações financeiras. O número 8, dentro da numerologia empresarial, ele é o mais procurado, ele é o mais requisitado, né? Então, quando você vai calcular o nome ali do cliente para a empresa que ele vai abrir, é muito importante que tenha 8 nesse nome, né? Ou que do número do destino dê 8. Por quê? Porque o número 8, ele carrega o poder, ele carrega o controle, ele carrega a fartura, a abundância. O número 8 também está relacionado com a seriedade, né? Porque não adianta você querer fartura e abundância se você não quer trabalhar. Não é muito fácil você querer ficar rico sem trabalhar, sem querer fazer nada, né? Isso não vai acontecer, pelo menos não nesse planeta Terra que nós vivemos. Então, ao mesmo passo que o número 8 é o número da fartura e da riqueza, ele também é um número do trabalho, assim como o 4. Esse ano, ele vai trazer muita responsabilidade. Nós podemos entender, então, que esse ano vai ser um ano da gente assumir responsabilidades muito importantes na nossa vida, né? De tomar decisões muito importantes na nossa vida. Decisões ligadas principalmente à finalização de coisas, né? E é um ano que requer muita sabedoria. E por que eu trago isso? Aí já é uma reflexão que eu trago junto com o tarô, né? No tarô de Smith-Waite, o arcano número 8 é a força, né? E a carta da força mostra que essa imagem dessa moça tentando domando um leão. Só que essa moça, ela está domando esse leão com a maior delicadeza, calma e tranquilidade do mundo. Por quê? O que essa moça ela tem de diferente, que ela consegue domar uma fera como um leão com tanta delicadeza? Essa moça, ela tem o poder da magia, ela tem o poder da alquimia, né? Esse aqui é o símbolo aí
da energia taquiônica, né? Então essa moça, ela consegue dominar as suas feras através do tato, do carinho, do amor, né? Então a pessoa é que ela tem muito conhecimento sobre a fera interior dela. Então é um ano em que a gente vai poder se conhecer, se responsabilizar pelas nossas feras, tá? Não à toa o pessoal está falando que é um ano da justiça, né? Por quê? Porque nós vamos arcar, nós vamos encarar as nossas feras. Nós vamos domar as nossas feras no ano de 2024, né? Nós vamos aprender, o leão está relacionado ao fogo, e o fogo está relacionado à energia vital. Então, nós vamos aprender a canalizar, a direcionar o nosso esforço vital. O que a gente está gastando energia? Para o que a gente está gastando energia? Nós estamos gastando energia para aquilo que vai nos trazer mais sabedoria, conhecimento alquímico, a ponto de conseguir domar um leão dessa maneira aqui, né? Então, como é que nós desenvolvemos esse poder? Se conhecendo, conhecendo a própria sombra, né? E quando a gente fala de sombra aqui no canal, nós não estamos falando do lado ruim, necessariamente. Nós estamos falando da sombra inconsciente. Então, são as nossas tendências que a gente tem, que a gente nem percebe que a gente tem, né? Esse ano é um ano de tomada de consciência, de tomada de posse disso, né? Tomada de posse. Esse é o ano de arcar com as consequências, né? Ah, mas eu não sabia, mas agora você sabe. O que você sabendo, você tendo isso nas suas mãos de forma consciente, qual será a sua atitude em 2024? Putz, eu estava fazendo certa coisa, eu não sabia que era errado fazer isso. Ok, mas agora você sabe. E aí, qual vai ser a sua atitude com base nessas novas informações, tá? Então é um ano, gente, de amadurecimento. O 8, a força, né? Tá ligado com a questão da maturidade. É um ano de crescimento de espírito, tá? Para as pessoas crescerem, evoluírem, nem que seja na marra, né? E, gente, curiosidade, né? O Edward Waite, quando ele pintou, quando ele chamou a Pamela para fazer esse tarô, ele alterou uma carta de lugar, né? Ele trocou a carta da força pela carta da justiça. Então vocês vão encontrar alguns baralhos que a carta número 8 é a força, mas em alguns baralhos a carta número 8 vai ser a justiça, tá? E vejam só que nessa lógica de análise do 2024 faz super sentido esse arcano também reger esse ano, né? Porque nós estamos aí num ano em que os assuntos sérios de Capricórnio, eles vão passar por uma finalização, né? Então é um ano de justiça, tá? A astrologia clássica, né? Você tem aí como classificação para esse ano um ano de Saturno, só que nós teremos outros protagonistas importantes, né? E o Saturno é o senhor do karma. Se a gente for parar para analisar com esse viés da astrologia clássica, então nós também estamos falando de justiça, né? Então, ações a longo prazo chegando no seu prazo, né? Então é o juízo final aí para algumas atitudes, situações que já vem rolando há um tempo, né? Então não são ciclos pequenos que nós estamos finalizando, né? No ano de 2023, por exemplo, nós vimos muitas separações, rupturas de amigos, de parente, de relacionamento, né? E 2024 continua esse movimento, tá?
Porque a espada da justiça, ao mesmo passo que ela acerta as pontas, ela corta aquilo que não é mais necessário, né? E muitas vezes, aquele pedacinho de fio de linha que está sobrando ali, que não é mais necessário, é um fio de linha que a gente gosta, que a gente acha muito bonito, né? Só que para a gente conseguir ser mais leve e acompanhar as transformações do nosso planeta, nós teremos que transformar a nossa vida pessoal também. E isso indica alguns cortes que nós vamos ter que dar no ano de 2024. Pessoal, apertem os cintos, porque hoje é só dia 2. A história ainda vai continuar por 364 dias. E nós não vamos parar por aqui. Nós teremos mais assuntos sobre 2024. Nós vamos falar sobre o Júpiter em Gêmeos. Nós vamos falar sobre o Stellium em Aquário, que vai acontecer em fevereiro, com Plutão, Mercúrio, Sol, Vênus, Marte, a galera toda lá em Aquário. Nós vamos falar da conjunção Júpiter e Urano. Nós vamos falar de muita coisa, tá bom? Então, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e seja muito bem-vindo ou bem-vinda se você está chegando aqui hoje. Me segue lá nas redes sociais, @MicaelAstrologia e @MicaelMagia, porque além de astrólogo eu também sou mago e tarólogo, tá bom? É isso aí. Um beijo, um excelente ano novo, tudo de bom para vocês. Tchau!